Bom, essa é a segunda aula sobre a Primeira Guerra Mundial, aula que a gente vai falar da guerra em si e dos seus desdobramentos, né? Vou apresentar o slide para começarmos. Depois, pessoal, se pintar alguma dúvida sobre o trabalho, eu tiro sem problema nenhum, tá? Sobre as 3 questões. Já vai entrar aqui, meu computador já está pensando, refletindo, tentando entrar aqui a apresentação. Vou botar aqui para apresentar. Bom, essa é a capa da aula passada, certo? Eu comecei com essa capa aqui, que é uma trincheira, e a gente vai falar de trincheira hoje, né? Mas só para a gente relembrar o que eu falei na aula passada, a chamada, então, de Grande Guerra, hoje conhecida como Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, tem um pouco mais de 4 anos de guerra. Uma guerra com milhões de mortes, né, de 20 a 30 milhões de mortes. Eu falei um pouco da origem e falei de duas motivações que levaram à guerra, né? As disputas imperialistas, né? E o desenvolvimento do nacionalismo, né? A valorização da identidade nacional em oposição ao outro, ao inimigo. Eu quero entrar aqui rapidamente, só para mostrar, a gente chegar aqui nesse começo. Olha só. A disputa, só para a gente entender, o conflito se dava entre os antigos imperialistas, né? A Tríplice Entente, França, Grã-Bretanha e Rússia, que dominavam áreas na África e na Ásia, e as novas potências imperialistas que queriam estender seu controle por essas regiões, pela Ásia e pela África. Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Então, a disputa é entre essas novas potências imperialistas e as potências imperialistas antigas. A gente vai entrar, então, na aula de hoje. Tá? O conflito. Isso daqui é uma trincheira, a gente vai falar muito dela. Eu queria que vocês notassem aqui algumas coisas nessa imagem. A primeira, vocês têm muitos sacos de areia, estão vendo? Que era muitos sacos de areia assim, para sustentar a terra, eles estavam embaixo da terra. Tem um sujeito aqui em cima, não sei se vocês vão conseguir ver, olhando assim, protegido pelo capacete, olhando para vigiar a terra em cima. E um sujeito aqui olhando para o alto, vigiando, olhando o alto, vendo se tem alguma ameaça vindo do alto. E vai ser avião, a gente vai falar disso mais posteriormente. Outros estão aqui conversando, né, passando um tempo, etc, etc. Bom, vamos falar primeiro de como foi as fases da guerra, e a gente vai chegar aqui. Primeira coisa, por que essa guerra foi chamada de mundial? O que ela tinha diferente de várias outras guerras que aconteceram? Guerra entre França e Alemanha, guerra entre França e Inglaterra, guerra entre China e Japão. O que essa tem de específico para ser chamada de mundial? A primeira coisa é que teve conflito em 3 continentes. Na Europa, a disputa entre as potências imperialistas, e na Ásia e na África, nas regiões que eles queriam controlar. Além disso, países da América, e até uma participação bem lateral da Austrália, né, na Oceania, mas países da América tiveram uma participação direta na guerra, principalmente os Estados Unidos. Bom, além disso, ela é chamada de mundial porque ela demora 4 anos e muda as relações de poder econômico, político no mundo inteiro. E a Europa, que era então a principal potência econômica, isso vai mudar, vai ser também o centro desse conflito. Então, onde estão as principais potências econômicas? Esse é o centro do conflito, vai ter um impacto no mundo inteiro. Tanto que no Jornal do Brasil, por exemplo, o jornal que tinha no Brasil, está anunciando aqui, em 1914, que a guerra estava prestes a começar, né? Vê ali. A Alemanha, segunda edição, que seria o Jornal da Tarde, né? A Alemanha enviou um ultimato à Rússia e França. É gravíssima a situação europeia. Prevê-se que a guerra começará hoje. Ou seja, a capa mostrando assim, o bicho está pegando a Europa e isso é importante para a gente. Tá? Bom, um elemento importantíssimo que vai ser fundamental nessa guerra é o da imprensa nacionalista. A imprensa de cada país
ela era tratada, era vista, encarada como uma arma de guerra, não como um órgão de informação que vai, por exemplo, fazer críticas, elogios ao governo, as ações na guerra. Na guerra se falava o seguinte, ora, ou a imprensa francesa valoriza a França, o exército francês, o governo francês, ou está sendo nossa inimiga na guerra. E eles não queriam isso. Além disso, tinha muita propaganda nos jornais, muito dinheiro do governo nos jornais para financiar a divulgação, etc., etc., e acabava bancando os jornais. Olha isso. Isso daqui é no jornal da Inglaterra. Uma convocação que saiu no jornal, convocação paga pelo governo inglês. O seu rei, ainda não era a rainha da Inglaterra, né? A rainha Elizabeth II, que está aí até hoje. O seu rei, o país precisa de você. Precisamos de mais 100 mil homens, né? Aí fala dos termos, da idade, etc. E termina com alistamento para ser durante a duração da guerra. E no final, Deus salve a rainha, né? Que é parte do lema. Deus salve o rei, né? Que é parte do lema da Inglaterra, e depois que hoje em dia vai se chamar Deus salve a rainha, porque é a rainha que está no poder, no comando. Bom, então os jornais têm essa mistura que é sempre complicada, né? Um jornal que tem que informar, ao mesmo tempo, era um jornal que deveria defender o governo e defender o exército na guerra. É uma mistura sempre confusa. Dá para ver isso um pouco no futebol, por exemplo. Quando tem seleção brasileira, o sujeito precisa narrar o jogo, comentar o que está bem e está mal, mas precisa torcer também. Então fica uma confusão. Às vezes fala assim, vai dar para ganhar da Alemanha? O cara fala, vai dar, tem que dar, né? Mais do que analisar o jogo. Era isso, os jornais eram mais torcida do que informação. Então tinha um otimismo muito grande na imprensa de todos os países. Na França, na Inglaterra, na Rússia, a imprensa dizia o seguinte, olha, a guerra vai ser rápida, nós vamos vencer e não vamos ter muito prejuízo, não. Nós vamos avançar e vamos ganhar fácil essa guerra, porque nós estamos com a razão, porque nós temos mais poder. No outro lado da guerra, nas novas potências imperialistas, na Itália, na Alemanha, no Império Austro-Húngaro, também se falava a mesma coisa. Olha, nós vamos vencer, porque nós estamos com a razão, nós somos fortes, poderosos, e rapidamente nós vamos derrotar isso. Vamos derrotar esses inimigos. E é engraçado que, assim, tem muitas denúncias na imprensa, e todas voltadas só para os outros, né? O país daquela imprensa nunca cometia nenhum crime de guerra. Os inimigos eram tratados como monstros, como se não fossem pessoas. As caricaturas nos jornais, né? No jornal da Alemanha, a caricatura dos inimigos botava os caras como gorilas, que tinha uma coisa meio racista mesmo, como não eram tão humanos quanto nós, né? Já tinha esse elemento começando a aparecer. Então, tinha denúncia de estupro, de tortura sem necessidade, de pessoas já entregues, canibalismo, né, que não tem nenhum relato disso ter acontecido, mas tinha muita denúncia no jornal, assim, olha, os nossos inimigos comem a carne dos nossos soldados mortos. Era uma coisa para chocar, a gente não tem nenhum registro disso hoje, mas tinha essa acusação dos dois lados da guerra. Além de censura. Era proibido por lei divulgar qualquer conquista dos inimigos, na maioria dos países, e criticar a ação do Exército Nacional, se não era proibido, quem criticou foi punido por isso, por tá jogando contra, né, inimigo de guerra, então você tinha uma flexibilização maior de punição. Resumindo, os jornalistas que iam para a guerra iam para fazer propaganda do seu exército, do seu país, muito mais do que para informar. Isso depois vai ter uma consequência, tá? Olha só, vamos falar das fases da Primeira Guerra. Isso às vezes cai muito, essa informação, para saber. Você tem duas grandes fases, né? A primeira, que é a guerra de movimento, no primeiro ano. O que é isso? As tropas se movimentando, né? Avançava a tropa alemã e encontrava pouquíssima resistência da França. Avançava a tropa francesa por outra região e encontrava pouquíssima resistência da Alemanha. Até as grandes tropas se chocarem, você teve deslocamento, movimento, conquista rápida de território, né? Tanto da Tríplice Aliança quanto da Tríplice Entente. Então era fácil os jornais fazerem notícias, eles não noticiavam o avanço do inimigo, só os seus avanços, então falava assim, olha, o exército alemão está avançando, já entrou na França, retomou a Alsácia-Lorena, está avançando pelo território. E o jornal francês falando também, avançando sobre o território alemão, porque eles não tinham ainda se encontrado, estavam avançando em espaços diferentes. Principalmente a partir do final de 1914, né? Mas
consolidado em 1915, você tem uma outra situação, que vai começar principalmente entre esses dois, França e Alemanha. A grande massa dos exércitos se chocam, se enfrentam. E aí eles criam uma estratégia de guerra que vai mudar tudo, que é a guerra de trincheira. Que é aquilo. Cava um buraco no chão, você fica ali protegido, apontando para o inimigo. Se o inimigo vier andando no descampado, ele vai ser um alvo fácil. Você vai acertá-lo e ele não vai ter como te acertar, que você está dentro de um buraco. Então, o que o inimigo fazia? Cavava uma trincheira também, numa distância segura, e os dois ficavam ali esperando um avanço do outro. Deu para entender? 2 buracos, se apontando ali a arma escondido. A terra do meio era chamada de No Man's Land, terra de ninguém, de nenhum homem. É aquela área que você não podia avançar, né? Você tinha ali o risco de ter minas enterradas que explodiam, você tinha o risco de se avançar, ser atacado pelo inimigo que estava muito mais protegido, então era muito difícil ter um avanço. Depois a gente tem a fase das ofensivas finais, o avanço da Tríplice Entente. E aí a gente vai falar disso mais para frente, tá? Vamos lá. A guerra de movimentos eu acho que eu já falei, ficou fácil. Vamos entender a fundo a guerra de trincheiras, que foi a base dessa guerra. O que era a guerra de trincheira? Aqui, mais um exemplo de trincheira. Ó. Na maioria das trincheiras era um buraco muito simples. Ó, o buraco que eles estão. Um buraco fundo. Você fazia uma estrutura de escada para você olhar, avançar. Esses sacos iam ser colocados aqui para botar uma altura maior. E esses soldados estavam protegidos, preparados. Vai ter gente apontando aqui para atacar o inimigo se ele avançar pelo descampado. Ok? Olha o elemento importante. O que você tinha nessa trincheira? Você tinha, primeiro, arame farpado. Você botava arame farpado na frente. Então, o inimigo, para avançar, ele ia ter que passar por obstáculos, como esse arame farpado, o risco de bombas ali, que iam prejudicar o seu avanço e ia facilitar virar alvo desses soldados que estavam ali escondidos. Aqui tem um soldado, ó, não sei se dá para ver, com um binóculo, observando para ver se tem algum avanço do inimigo. Não tinha. Você tinha saco de areia ali, você tinha até áreas subterrâneas embaixo da terra aqui de proteção, principalmente nas trincheiras que duravam mais tempo. Então, trincheira podia durar, por exemplo, de um mês, mantendo ali a mesma posição, como às vezes por anos. Tem trincheiras que durou mais de 1 ano e meio, 2 anos, no mesmo lugar. Que às vezes tinha até um avanço, mas tinha uma recuperação e aquela trincheira ali era mantida. Então, no conflito, era muito difícil. Agora, aí que está a questão. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra principalmente parada. Principalmente parada. Você tinha, a partir do momento da guerra de trincheira, você tinha pouquíssimos avanços. Porque como é que você avançava? Para você conseguir avançar, você tinha que, no começo, né? Depois vai ter outras técnicas. Você tinha que se arrastando, muitas vezes à noite, tinha que você se arrastando, não ser observado pelo inimigo, chegar perto a ponto de atirar, atacar, ou mesmo colocar ali, era comum de madrugada você avançar, um sujeito muito corajoso e meio suicida, instalar bombas próximas à trincheira, voltar com aquela fiação, bomba tipo, já viram Papaléguas? O desenho do Coyote Papaléguas, que tem aquela bomba que você bota uma fiação e bota aquele negócio de explodir? As bombas eram assim, então você tinha que botar perto ali, botar uma fiação, explodir de longe, para, na confusão da bomba, você conseguir avançar e entrar naquela trincheira para ir ter ataque corpo a corpo para fazer o inimigo fugir. TNT, exatamente, tá? Era isso aí. Os inimigos fugiam, e por que era muito lento o avanço? Porque imagina o seguinte, você ia atacar e conseguir, depois de todo esse esforço e esse risco, que era um risco muito grande, a maioria das trincheiras foram avançadas em contra-ataque, né? Um grupo daquela trincheira avançava, era esmagado, e aí eles aproveitavam que estavam enfraquecidos e tentavam avançar. Você tomava aquela trincheira, os soldados que escapavam fugiam numa distância segura e faziam uma nova trincheira. Então, era um avanço assim de 100 metros, mais 80 metros. Era muito demorado. E você tinha, nesse momento, pouquíssimo avanço. Você não vê assim, um exército tomando e vencendo e conquistando espaço. Apesar de ter muita articulação por cima, enquanto a batalha comia solta, muita articulação por cima e mudança de grupos de poder. Mas era muito difícil mesmo. Então, já vai começando a imaginar.
Os jornais diziam para todos os soldados, para todo mundo assim, a guerra vai ser fácil, a gente vai ganhar rápido. Chega na hora da guerra, tu fica parado num buraco, esperando o inimigo, e sem a possibilidade de você avançar facilmente. Isso vai ter um impacto no psicológico dos soldados, né? Olha aqui, vou dar alguns outros exemplos, algumas questões que vão começar a surgir na trincheira. Olha só. Na trincheira vai faltar água e comida, porque você tem que ter uma dinâmica de levar até aquela região água e comida, não era produzido ali. Então era uma logística complicada que precisava ser feita cotidianamente. Tirar quem estava doente para se tratar, levar água e comida. As pessoas mijavam, aqui tem um sujeito fazendo xixi num balde, mijavam, evacuavam, faziam um cocô e depois enterravam esse cocô, que acabava deixando ali doenças, cheiros na região. Você tinha comida ali, era comida ali, tinha sobras ali também, então você atraía animais, ratos. Olha o ratinho aqui. Então, era muito mais comum morrer de doença do que por ser atacado pelo inimigo. Olha, esse outro desenho mostra um tipo de estrutura que era bem mais rara de trincheira, mas que era nas trincheiras que duravam muito tempo, uma trincheira de 3 andares, né? Uma área que, com máscara de proteção dos gases venenosos, que a gente ia falar, o fuzil com baioneta, que era o fuzil estava aqui para atirar, mas também preparado para virar uma arma de penetração se o inimigo se aproximasse muito. Olha o arame farpado aqui. Você tinha essa área aqui dos sujeitos que estavam preparados para atirar no inimigo. Uma das armas que foram criadas logo no começo é a metralhadora, que permitia muitos tiros sem necessariamente ser para uma direção só, né? Sem o controle de direção, né? Por que é complicado usar armas com disparo automático em áreas superpovoadas que se quer atingir uma pessoa? Porque você não tem o controle daquela arma, para onde ela vai atirar. Né? Então você mata todo mundo em volta, inclusive quem se quer matar. Numa guerra, quer matar todos esses inimigos que estão avançando, ela tinha uma função, né? Atirava para tudo que é lado. Aqui embaixo você tinha uma área de descanso, está o sujeito aqui descansando, se recuperando para voltar ali para a linha de frente. Uma área para os feridos, para os doentes, uma área para comer, né? Os ratos que se alimentavam dos restos de comida, arame farpado. Então, uma área que tinha muitas doenças, de vários tipos, inclusive a gripe espanhola no final da guerra. Imagina alguém com uma gripe, com um vírus, num ambiente como esse, abafado, fechado, com área subterrânea, próximos um do outro, pegando chuva junto, e a chuva que às vezes alagava e encharcava a trincheira, você tinha que tirar aquela água com baldes, né, porque o sistema de escoar essa água era muito rudimentares. Então, é um ambiente muito propício para a doença. Tá? Então, doenças causadas por ratos, por animais, doenças pela falta de comida, pela falta de alimentos, inclusive a fome. Né? O exército russo tinha muita gente morrendo de fome. Doenças como vírus e por aí vai, se morria muito mais do que por tomar um tiro num ataque inimigo, porque de uma bomba. Tá? Então, é uma guerra muito cruel, em que a morte estava presente de uma maneira que o soldado ia para a guerra e não estava esperando. Né? O soldado vai para a guerra e fala assim, eu vou matar, eu vou morrer com honra pela minha pátria, com esse discurso todo. E depois que ele vê ele no meio da chuva, ficando gripado, doente, sem tratamento, sem medicamento e morrendo de pneumonia. Né? Uma situação vexatória. E isso trouxe muita revolta e muito desânimo. Porque como a esperança era ganhar arrasadoramente, quando veio o resultado, o desânimo expresso nas cartas do soldado era muito grande. Ó, vou mostrar para vocês aqui uma carta de um soldado inglês e uma carta de um soldado alemão, tá? Vamos lá. A guerra que não acaba, desânimo. Esse era o tom das cartas. Aqui, ó, uma trincheira, um sujeito ferido, meio largado aqui na trincheira, descarregando saco de mantimentos, né? No meio da lama, né? Num espaço pequeno, sujo. Aí o soldado inglês que escreveu uma carta, ele falava o seguinte... Ele relatando, né, para quem fosse receber a carta, um familiar, provavelmente. A mesma velha trincheira, a mesma paisagem, os mesmos ratos crescendo como o mato, os mesmos abrigos, nada de novo, os mesmos e velhos cheiros, tudo na mesma, os mesmos cadáveres no fronte, a mesma metralha, das 2 às 4. Então ele tinha lá o
o tempo dele, né, de ficar de sentinela, de 2 esquadras, segurando a metralhadora. Como sempre cavando, como sempre caçando. A mesma velha guerra dos diabos. Então, essa guerra que não mudava, que era sempre o mesmo lugar, o mesmo espaço e o mesmo sofrimento, né? Isso é um soldado inglês. Vamos ver o que dizia do outro lado da guerra um soldado alemão. Então, aí é só para mostrar uma trincheira que foi destruída. Então, tem corpos abandonados, largados ali, de 2 soldados alemães. Enfim, restos de mantimentos, capacete, por aí vai. Ele fala: estamos tão exaustos que dormimos, mesmo sob intenso barulho. A melhor coisa que podia acontecer seria os ingleses avançarem e nos fazerem prisioneiros. Olha o ânimo do cara da guerra. Ele está querendo que os outros vençam para acabar logo essa história. Ninguém se importa conosco. Não seremos substituídos. Eles estão falando assim, ó, não tem ninguém importando, não está ninguém se lixando, não chega comida aqui. Você viu que o inglês falou que eles tinham que caçar, né? Eles tinham que achar o que comer. Não tinham comida aqui, não está chegando novos soldados, ninguém está nem aí para a gente. Se a gente morrer, tanto faz. Não seremos substituídos. Os aviões lançam projéteis sobre nós. Vou falar já sobre os aviões. Ninguém mais consegue pensar. As rações estão esgotadas. Pão, conserva, biscoito, tudo terminou. Não há uma única gota de água. É o próprio inferno, né? Vamos lutar pela pátria, honrados. Aquela imagem do soldado forte, com aquele uniforme limpo, não tem nada a ver com a guerra. Era um soldado sujo, cansado, doente, sem conseguir avançar, e numa guerra de anos e anos cansativa, né? Mas vai ter algumas mudanças nessa guerra que vão mudar isso daí. E tem a ver, inclusive, com o avião. Vamos primeiro para algumas mudanças políticas. Eu vou falar, a primeira coisa que aconteceu vai ser a Itália virar casaca, mas eu nem vou falar disso agora. Vou falar da perda da Tríplice Entente. A Tríplice Entente, lembrando, era Inglaterra, França e Rússia. Só que a Rússia estava passando por uma convulsão social que tinha a ver com a guerra. Muitos soldados morrendo. A Rússia tinha muitos soldados, era uma frota, mas eram muito mal preparados, com pouco armamento, pouca estrutura de levar mantimentos. Então, os que mais morriam, inclusive morriam de fome. Começou um movimento fortíssimo na Rússia, principalmente de soldados, de operários das fábricas e de camponeses, né, que se associavam em sovietes, eram associações que faziam votações, se organizavam. Eu não vou falar da Revolução Russa aqui, mas que derrubaram o czar, que era tipo o imperador. Derrubaram o czar, entrou um governo liberal, que foi também, que continuou na guerra, teve uma revolta e foi derrubado, e começou uma revolução socialista. A gente vai falar... Não vai falar dessa revolução socialista nesse momento, eu vou tentar dar até uma aula extra sobre isso, porque ela vai ter um impacto muito grande no resto das próximas questões que vão aparecer, inclusive na Segunda Guerra. Mas nesse momento que importa pra gente... Oi, filho, posso ajudar? Não? Meu filho está aqui olhando, querendo saber o que está acontecendo. Não é o meu filho que invadiu a aula, é a aula que invadiu o meu filho, que agora é em casa, né? Vamos lá, voltando. Então, mas o que importa pra gente aqui, em termos de Primeira Guerra, é que a Rússia, com um movimento que defendia paz, pão e terra, distribuição de terras, pão, alimento para a população e paz, saída da guerra, eles nessa revolução saem da guerra. Então você tem a Tríplice Entente com Inglaterra, França e Rússia. Do outro lado, tinha outros países, mas assim, esses são as principais potências, tá? E a Tríplice Aliança com Alemanha, Itália e a Itália com muito pouca força, a gente vai falar por quê, e o Império Austro-Húngaro. A saída da Rússia era a saída de uma frente toda de batalha, da frente oriental. A Alemanha poderia se concentrar, que era a principal força, em atacar só a França e a Inglaterra. Parecia, então, que era questão de tempo para a Tríplice Aliança ganhar. Mas vai ter algumas mudanças aqui. A primeira aconteceu antes, que foi a virada de casaca da Itália. Mas isso foi um escândalo. A Itália, em 1915, muda de lado. Ela faz um acordo com a Tríplice Entente e abandona a Tríplice Aliança e muda de lado na guerra. Por que isso era muito difícil? Eles tinham um pouco... Eu vou falar já Letícia, eu vou falar dos aviões logo, aí a gente fala disso, tá? É uma boa informação, eu não sabia disso não, a gente vai falar.
Mas voltando aqui, em 1915, olha só, imagina a situação. Os jornais todos fazendo aquela propaganda para a Itália entrar na guerra, os soldados italianos, e tratando, como eu falei, os outros, né, a Tríplice Entente, como inimigos. Esses monstros, canibais, bandidos. Você entra na guerra, você começa a matar esse inimigo e ser morto, você, seus amigos, né? Pessoas próximas a você sendo mortos por esse cara. O ódio que você está a eles é muito grande. Por um acordo de cúpula, a Itália muda de lado na guerra. Você imagina isso? Fala assim, olha, sabe esse cara que estava ombro a ombro contigo, lutando do teu lado, te ajudando a sobreviver, você ajudando ele a sobreviver? O alemão, por exemplo? Agora ele é teu inimigo. Tem que matar ele. Sabe aquele cara que estava te matando, você estava matando ele? Agora ele é seu aliado. Isso pegou muito mal, teve muitas revoltas nas tropas italianas, muita recusa de lutar. A Itália entrou numa grande conflito, convulsão. É quase como se ela saísse da guerra. Mas o fato é que, formalmente, ela sai de uma aliança e entra na outra. Como ela estava nessa convulsão, ela teve um peso grande de avanço de território. Em 1917, os Estados Unidos entram na guerra. E aí sim teve um peso muito importante. Ele entra assim que a Rússia sai. Quando a Rússia sai, parece que a Alemanha e o Império Austro-Húngaro vão avançar e vão conseguir vencer. Conquistar a França parecia questão de tempo, conquistar mais territórios da França. Já tinha conquistado alguns. Só que os Estados Unidos tinham emprestado muito dinheiro para a França e para a Inglaterra. Se eles não vencessem, eles não iam ter como receber de volta esse dinheiro emprestado. E ainda os Estados Unidos, enquanto a Europa estava arrasada pela guerra, a economia voltada para a guerra, o que tinha de indústria voltado para a guerra, as cidades que estavam tomadas pela guerra meio que destruídas, os Estados Unidos não teve conflito no seu território. Então, as fazendas continuavam plantando alimentos sem serem queimadas, as fábricas continuavam produzindo e continuavam vendendo esses produtos para a Europa, inclusive. Então, os Estados Unidos estavam crescendo economicamente em comparação à Europa. E eles precisavam da vitória dos seus principais aliados, Inglaterra e França. Então, eles entram na guerra com uma força muito grande. Soldados descansados, a terra que continuou produzindo sem estar destruída, porque não estava acontecendo guerra ali. Então, foi uma força importante. O Brasil, que era muito recebia muita influência dos Estados Unidos, também entra na guerra numa posição secundária. Eu nem falaria do Brasil aqui se não fôssemos brasileiros. Nesse momento, ela vai ter uma importância de participar dos meios de transporte, vai ter vigilância no mar com a Marinha Brasileira, vai ajudar a produzir alimentos para as tropas, vai enviar médico para a guerra, mas não tem uma participação assim, estratégica, fundamental na guerra naquele momento. Na Segunda Guerra vai ter até uma participação maior. Esse cartaz é um clássico, né? E é inspirado num cartaz inglês, na verdade, que tem várias inspirações anteriores, do tio Sam, representante dos Estados Unidos, convocando as pessoas para se inscreverem no exército, né? Eu preciso de você para as Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Procure a estação de recrutamento mais próxima, né? Então, os Estados Unidos entram na guerra e tem um peso crucial para desequilibrar a balança dessa Primeira Guerra Mundial. Vamos entender toda essa confusão? Olha só, isso daqui é para tentar entender todas as mudanças. De um lado, a Tríplice Aliança, as novas potências, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Do outro, a Tríplice Entente, as velhas potências imperialistas, Inglaterra, França e Rússia. Primeira coisa que acontece, Itália muda de lado, aquilo que a gente falou, ela muda de lado, mas está no meio dessa tensão com os soldados se recusando a lutar, muitos soldados, muitos motins, muitos conflitos. Depois, a Rússia sai da guerra e os Estados Unidos entra, né, ocupando esse lugar, ocupando esse espaço aí de força. Então, essas são as principais mudanças que vão levar à fase final da guerra. A fase final da guerra, que vai ser fundamental voltar a ter movimentos por causa de novas tecnologias inventadas pela guerra e que vão, principalmente, romper as defesas das trincheiras, que pareciam intransponíveis. Bom, primeira coisa, no mar. A primeira mudança é uma mudança que favorece a Alemanha. A principal marinha militar do mundo era inglesa. Então, eles dominavam os mares. A Alemanha foi criar os submarinos, que permitia atacar os navios sem ser descoberto. Então, os submarinos, né, que navegavam por baixo da água, não eram vistos, e conseguiam tacar míssil nos navios, que os navios percebiam muitas vezes só quando eram explodidos.
Tanto que eles vão ter que desenvolver uma nova depois, que é de sonar, né? Para poder identificar se tinha algum submarino perto, né? Só vai ser desenvolvido depois pelos ingleses. A granada, o tanque e o avião de guerra são armas para conseguir furar a defesa das trincheiras. O avião, que era um meio de transporte, passa a ter uma estratégia também militar. No começo era uma coisa muito tosca. O piloto do avião voava, e aí talvez, Letícia, seja parecido com o avião do Dick Vigarista, né? Seja inspirado na Primeira Guerra, é possível. Não sei se esse avião aí parece muito com o Dick Vigarista, não sei. Mas o avião, a ideia era voar por cima da trincheira, numa distância segura, que não pudesse ser atingido pelas metralhadoras, etc. E jogasse bombas na trincheira. Passa a mínima ideia, porque o avião dele era vermelho, mas enfim. Provavelmente o Dick Vigarista era alemão, né? Então era como se fosse o Barão Vermelho, né? O soldado alemão que devia ter esperado o Dick Vigarista, né? Bom, a gente pode falar disso com calma depois. Mas olha só, o avião era muito tosco. O sujeito estava pilotando e o sujeito tinha a bomba na mão. E ele, com uma mão, pilotava, com a outra, jogava aquela bomba com a mão mesmo, assim, mirava assim e jogava. E caía ali por perto, algumas caíam até dentro da trincheira, que provocava o caos, explosão, deslizamento, morte em massa, feridos, né? E por aí vai. A granada, que é uma invenção, uma nova bomba, uma bomba móvel muito importante. Porque primeiro, a granada, você tirava o pino e jogava a granada e ela demorava um tempo para explodir. Né? E outra, ela podia ser rolada de modo que ela caísse, se desse sorte você jogava próximo, ela ia acabar caindo dentro da trincheira. Os soldados australianos que eram famosos, porque eram considerados malucos, porque eles pegavam aquela granada e jogavam de volta, com o risco deles se explodirem, em vez de sair correndo dali. Mas isso faz sentido, porque se ela explodisse dentro da trincheira, destruía aquela trincheira e fica fácil o avanço do inimigo. Então não precisava mais botar a bomba ali, vir com a fiação e explodir de longe com aquela fiação. Ela explodia sem o fio, né? Você conseguia atacar e ela demorava a explodir. E o tanque? Isso é uma amostra dos primeiros tanques de guerra, olha só. Todo protegido com uma janelinha aqui fechada, todo de aço, de modo que ele conseguisse rolar e avançar sobre a trincheira. Você atirava ali, atirava, aquela carcaça segurava isso, e ele conseguia avançar sobre a trincheira e destruir aquilo ali, e entrar, e aí atacar no corpo a corpo. Então são armas que permitiram furar o bloqueio da trincheira e permitiram um avanço. Quem estava com força militar maior era a Tríplice Entente, por causa dos Estados Unidos, novos fresquinhos soldados que não estavam doentes, cansados da guerra, e eles começaram a avançar. A tal ponto que o exército alemão, que parecia vitorioso, logo foi esmagado e destruiu-se rápido o Império Austro-Húngaro, com a ajuda da Itália, inclusive, e foi se destruindo o exército alemão, foi avançando sobre o território alemão. Em 1918, você tem o rompimento de ingleses e franceses, principalmente, das defesas alemãs. O que é romper a defesa? Eu não falei que eles atacavam uma trincheira, o sujeito ia lá e cavava uma trincheira anterior? Quando começa a avançar com muitos soldados, não dá tempo de fazer isso. Né? Você foge, mas se você for cavar uma trincheira ali, os soldados já estão avançando, já estão destruindo, te atacando antes de você conseguir consolidar a trincheira. Isso começa a acontecer. Eles avançam rapidamente sobre o território alemão e dentro da Alemanha tem uma crise de guerra, você tem uma revolta dentro da Alemanha, o imperador alemão é derrubado e surge uma nova república, a República de Weimar, a República Alemã, que assume a derrota e faz um tratado de guerra. Tem muita negociação aí de como é que ia ser o acordo final da guerra. O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, chega a propor um acordo que seria assim, uma guerra sem vencedores nem vencidos. Seria um acordo mais assim, que todo mundo admite, que errou e tal, mas isso não interessava a Inglaterra e a França, que queriam sugar o máximo dos derrotados. Então fazem um acordo que a Alemanha assina, que ela reconhece que ela é a única grande responsável pela guerra.
A Itália já tinha mudado de lado. O Império Austro-Húngaro é destruído, desmembrado. Né? Você tem países aí, você vai ter os nacionalistas sérvios que vão querer a grande Sérvia, você vai ter identidades nacionais fragmentadas, mas deixa de existir o Império. A Alemanha se mantém como país, mas tem que assinar um acordo que é absolutamente humilhante. É um acordo de fim de guerra que bota toda a culpa na Alemanha, toda a responsabilidade, a Alemanha assumindo tarefas impossíveis de serem cumpridas. Há quem diga por isso que uma das consequências da Primeira Guerra Mundial vai ser a Segunda Guerra Mundial. Que o sentimento de revolta, de revanche dentro da Alemanha vai ficar ali latente, presente. Olha só. Tratado de Versalhes, um dos artigos. Os governos aliados e associados declaram, e a Alemanha reconhece, que ela e seus aliados são responsáveis por haver causado todas as perdas e todos os danos que sofreram os governos aliados e associados e seus nacionais, seus cidadãos, né, em consequência da guerra que lhe foi imposta pela agressão da Alemanha e seus aliados. Ou seja, a guerra é culpa sua e de seus aliados alemães. Vocês são responsáveis por todo o prejuízo que a gente teve. Ou seja, vocês vão ter que pagar. E aí, isso é uma charge mostrando isso, né, os termos que a Alemanha teve que assinar. Está aí um soldado alemão humilhado, né, um soldado francês, se eu não me engano, aqui com o termo com uma espada na mão, obrigando ele a assinar. E assina, por exemplo, olha só, está aqui o último ponto de desdobramento da guerra, olha lá. A Alemanha perde territórios, a Alsácia-Lorena, que era uma disputa com a França, passa-se da França, perde qualquer colônia, assume toda a culpa pela guerra, aceita pagar uma indenização para a França e Inglaterra, que era praticamente impossível de ser paga, assume essa dívida, né? E é proibida de ter um exército significativo. Ela passa a ser proibida de ter exército de massa, de milhares de soldados, passa a ter uma coisa só pontual, mais cerimonial do que qualquer outra coisa. É proibido ter armamentos de ponta. Então, é um acordo muito humilhante, né? Ó, você vai ter que pagar uma dívida enorme com a gente, você não vai poder ter exército, e você assume que o grande erro da guerra é seu. Uma coisa muito humilhante. Mas eles não tinham saída a não ser assinar. Outras coisas importantes da guerra. Quando a gente fala de 20 milhões de mortos, a gente não tem um número preciso, né? Porque dados não são muito confiáveis. Tem gente que vai falar em 30 milhões, tem gente que vai falar em menos. Mas você tem também 30 milhões de feridos, que é um número mais preciso, né? Mais catalogado. Quando a gente fala em ferido de guerra, a gente não está falando de um sujeito que arranhou o braço. A gente não está falando... Sabe quando todo mundo aqui já teve algum amigo assim, né? Se não foi você mesmo. Estava andando de moto, caiu no asfalto, ficou todo ralado, todo aberto, depois ficou aquela casca que ocupa o corpo inteiro. Não é isso. Isso não entraria na categoria ferido de guerra. A gente está falando de pessoas com braços, mãos, pernas, pés amputados, com o rosto totalmente desfigurado, cegos, sem braço e sem perna. A gente está falando de situações muito fortes, muito violentas. Tá? Outro efeito importante, né? Eu já falei aqui do Império Austro-Húngaro, que foi desmembrado, desaparece, deixa de existir, não se fala mais nele. Tanto vocês não conhecem isso, vocês vão ouvir falar em Áustria, Hungria, outras coisas. Os Estados Unidos ganham uma força política e econômica muito importante. Até antes da Primeira Guerra, as grandes potências estavam na Europa. Você tinha Inglaterra e França, você tinha a Alemanha surgindo como grande potência, crescendo, e você tinha algumas potências menores, laterais, que tinham influências locais. O Japão tinha uma influência na Ásia, os Estados Unidos tinham uma influência na América. Quando acaba essa guerra, com o peso dos Estados Unidos na entrada na guerra, com a força econômica que ele ganhou, crescendo e atuando nas áreas que a Europa, destruída pela guerra, não atuava, os Estados Unidos passa a ser uma das grandes potências. Quando você pensa na configuração mundial pós-Primeira Guerra, você tem que pensar em potências como Inglaterra, França, Alemanha, mesmo derrotada, mas tem que pensar também nos Estados Unidos, passa a ser uma potência mundial. Você vai ter criado ali a Liga das Nações, que é uma liga que reúne todas essas nações, a Alemanha, etc., etc. Os Estados Unidos tentam entrar na liga, que é uma proposta até do presidente dos Estados Unidos, mas o Congresso dos Estados Unidos veta, então a princípio ele não entra. Mas o objetivo dessa Liga das Nações era permitir negociações para que não houvesse mais guerra. Sempre que tivesse um conflito, eles negociassem por ali e não chegassem em vias de fato, a guerra, a morte. Como a gente sabe, isso não vai dar totalmente certo, porque a gente está falando de 1918 e 21 anos depois,
XX, vai começar uma nova guerra mundial, pouco tempo depois, né? Então, é uma guerra que trouxe muitos impactos econômicos, muitos impactos de trauma de guerra, e uma Europa que perde a hegemonia e o predomínio absoluto da política econômica mundial, né? Principalmente para os Estados Unidos, mas também para o Japão em crescimento. Para a gente fechar aqui, vou botar essas provocações aqui sobre o que é a guerra entre soldados, né? Por decisões de cúpula, articulação, poder, e qual o resultado prático disso, né? Tem um quadrinho do Calvin, do Haroldo, que ele fala assim: pai, como é que soldados se matando numa guerra resolvem os problemas do mundo? O papai fica pensando assim, sem resposta, e o Calvin fala: eu acho que os adultos só fingem que sabem o que estão fazendo. Provocação com essa questão da guerra, né? E outra personagem de quadrinhos famosa, Mafalda, falando assim: se los cobardes que deciden las guerras tuvieran que ir a pelearlas, viveríamos todos em paz. Depois desse meu espanhol caoseiro, ela está falando, né? Se os covardes que decidem as guerras, decidem ter guerra, né? Tivessem que ir lá lutar, nós viveríamos em paz. Porque realmente as decisões de guerra são decisões de cúpula, de articulação, mas a massa que morre na guerra é o soldado lá de baixa patente, né? É isso. Eu acho que isso a gente fecha aqui a questão da guerra. Hoje o principal mesmo era essa dinâmica da trincheira. E eu quero saber a vocês se teve alguma dúvida disso aqui até agora. Bom, gente, não sei se teve alguma dúvida. Mas vou fechar por aqui, então, porque até agora não apareceu nada, né? Beleza, fechamos, então, a aula de